Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de O Exorcista 3. Eu não tava dando nada por ele, né? As sequências do primeiro Exorcista tendem a ser bem ruins, mas eu fui surpreendido sim pelo Exorcista 3. Vamos falar desse filme aí. Bom, O Exorcista 3 é um filme de 1990, uma sequência direta, eu acredito que mais direta do primeiro Exorcista. Ele meio que parece que ignora o segundo filme, mas eu não sei com certeza porque eu não assisti o segundo filme. Eu vim direto pra esse porque diziam as más línguas que era o melhorzinho entre as sequências. Já pulei direto pra esse porque o segundo falam que é péssimo. Curiosamente, o Exorcista 3 não é dirigido pelo William Friedkin, mas é sim dirigido pelo próprio autor do livro, né? William Peter Blatty, o próprio autor do Exorcista. E se eu não me engano, este filme é baseado num livro dele também, que se chama Legion. E existe a tal história de que tem dois cortes pro Exorcista 3, né? Tem o corte do estúdio e tem o corte do diretor, que se chama Legion, e não o Exorcista 3. O título Exorcista 3 foi um pedido do estúdio para ser colocado no filme. Então aqui eu vou estar falando do corte que foi pro cinema, né, do Theatrical Cut, que é o corte do estúdio. Eu não vi o corte do diretor, ainda pretendo ver, porque eu achei bem interessante esse corte do cinema. Eu confesso que eu gostei dele, eu não achei ruim. É claro que ele tem algumas coisas ali que você vê que parece que é uma certa colcha de retalhos, né, porque tiveram refilmagens, né, teve que incluir a cena do exorcismo no final do filme. Eu achei que funcionou como um todo, né, ele funciona narrativamente. Bom, esse filme se passa 15 anos depois do primeiro Exorcista, lá do William Friedkin, e nós acompanhamos a história do detetive Bill Kinderman, interpretado pelo George C. Scott. Esse personagem do Kinderman, se eu bem me lembro, ele aparece no primeiro filme, quando ele vai fazer umas perguntas pro personagem do Damien Karras, né, que é um dos padres que realiza o exorcismo na Reagan, no final do primeiro filme. Então aqui nós vamos acompanhar esse personagem, né, só que aqui é interpretado por outro ator, né, como eu falei, é o George C. Scott. E nós vamos acompanhar aqui muito mais uma discussão sobre a existência do bem e do mal no mundo. Por que Deus permite o mal no mundo? Se existe um Deus, por que ele permite tantas barbaridades que acontecem pelas mãos humanas? Inclusive o personagem do Kinderman, ele tem uma amizade bem interessante com o personagem do Ed Flanders, que é o Padre Dyer, né, ou Father Dyer, que era um personagem também lá do primeiro filme, que inclusive na versão do diretor do primeiro Exorcista, né, tem uma cena deles dois indo ver um filme juntos, e aqui parece que o William Peter Blatty meio que aproveitou essa amizade que foi plantada ali, né, naquela cena com eles dois, para trazer para esse filme aqui. Então eles dois têm uma relação muito interessante, né, porque o Kinderman é um personagem que é cético, ele às vezes tem fé, às vezes não, ele cambaleia muito, né, nesse território, porque ele é um homem que já viu muita maldade no mundo, serial killers, né, os crimes mais hediondos possíveis na carreira de investigador, né, de policial que ele tem. E você tem o Padre Dyer, que é um homem de fé, né, então os dois têm uma discussão, uma conversa, né, num almoço, numa cena num restaurante, que eu acho bem interessante também a respeito disso, né, sobre por que existe a maldade no mundo, porque Deus permite que haja essa maldade, né? E que eu sinto que essa versão do estúdio não aprofunda tanto, justamente por causa, eu acredito, das refilmagens, né, que tiveram que acontecer para o Blatty fazer a versão que o estúdio queria. Então começa a acontecer uma série de assassinatos bizarros, cujos quais o Kinderman tem algum conhecimento prévio sobre isso, e ele suspeita que seja já um serial killer que era muito conhecido muitos anos atrás, que foi dado como morto e que talvez esteja vivo realizando esses mesmos, né, assassinatos. Afinal, eles seguem um padrão que só pertencia a esse serial killer em particular. E é aqui que o filme fica interessante, na minha opinião, porque o Kinderman, ele vai começar a questionar, né, a possibilidade de ser influência sobrenatural, né, nesses atos hediondos contra essas vítimas, porque são crimes terríveis, né, são crimes
graficamente terríveis, certo? Envolve decapitação, envolve extração de sangue, envolve injeção de uma droga na veia das vítimas para que elas, né, fiquem paralisadas. Enfim, não vou dar muito spoiler a respeito disso. E esse filme ele vai numa pegada bem investigativa, o que foi bem surpreendente pra mim, porque eu esperava um terrorzão B, sequência caça-níquel, assim, bem fraca. Eu tava esperando uma coisa nesse nível, mas eu fui surpreendido porque esse filme ele tem atmosfera, e a atmosfera dele é bem fantasmagórica, e eu gostei disso no filme, né? Você tem momentos de passagens bem lúdicas no filme, coisas envolvendo sonhos, né? Talvez alucinações que o personagem do Bill Kinderman possa estar tendo, tem relação com os traumas dele, né? Durante a carreira que ele percorreu, né? Vendo as coisas mais horríveis que um ser humano pode ver outro ser humano cometer. E todas as pistas que ele colhe dentro de um hospital psiquiátrico, que é onde se passa a maior parte do filme, né? Porque ele acredita que ele seja o marco zero da onda de assassinatos que está acontecendo, levam ele ao Gemini Killer, que tem muita inspiração no Assassino do Zodíaco, eu pude perceber, né? Que é talvez a causa dessas mortes horríveis. E ele crê que esse Gemini Killer é um dos pacientes que está ali naquele hospital, né? Que é interpretado pelo Brad Dourif, certo? E também pelo Jason Miller, que era o Father Karras no primeiro filme. Não vou explicar isso porque senão seria spoiler, mas eles dois ali estão fazendo o mesmo personagem, né? E essas cenas com o personagem do Gemini Killer, né? Principalmente na atuação do Brad Dourif, é sensacional. São cenas bem contemplativas, né, do ponto de vista da câmera, né, parada ali, enquadrando os dois num quarto escuro, apenas uma fonte de luz entrando por duas janelas, iluminando cada um deles, e os diálogos são os mais insanos, assim, que você pode imaginar, principalmente por parte do Brad Dourif, que ele tem uma interpretação muito impactante, né, ele fala chorando, o olho dele é bem expressivo, né, ele olha com uma profundidade pro personagem do Kinderman, que você fica de certa forma assustado, né? Porque você se questiona, será que as coisas que ele tá falando é verdade? Ou será que são coisas da mente de um louco trancado num manicômio? E o filme vai jogando essas pistas pra nós, enquanto o personagem do Kinderman vai começando a adentrar nesse território mais sobrenatural, né? Cheio de simbolismos católicos aqui, né? Eles causam um certo desconforto, né? Esse filme ele tem umas coisas que causam desconforto na gente, pela atmosfera dele, né? Que é como eu falei, ele é um filme bem fantasmagórico, né? Então os momentos de silêncio desse filme causam um certo desconforto. Você vê o personagem do Kinderman lendo um trecho de uma Bíblia, por exemplo, na casa dele, né? Sozinho, as luzes apagadas, e você sente um clima de... tem alguma coisa errada, sabe? Um clima de desconforto, um clima de desamparo. Tem um momento que ele vai numa igreja, né? Conversar com o padre, e tem uma cena que ele escuta um barulho, aí ele vai checar, né, e poxa, o silêncio ali naquela cena, o efeito sonoro, né, a ventania, a chuva, chove muito nesse filme, né, inclusive, tudo isso para trazer essa atmosfera do fantasmagórico, né. O primeiro Exorcista, ele tem muito dessa coisa do demônio, né, da entidade demoníaca ali no corpo da menina. Aqui você tem isso, mas você tem também aquela coisa do assombro, né, do espírito obsessivo, né, perturbando a mente do personagem, ou trabalhando através de alguns personagens, né? O que eu achei mais interessante, né, é como eles trabalharam esse demônio dentro desse filme, porque ele é diferente do demônio do primeiro Exorcista, né? E aí você tem que assistir para entender o que eu tô falando, porque senão seria um spoiler também. Mas eu gostei da maneira como foi trabalhado isso, né? E apesar de ser o corte do estúdio, o Blair acabou fazendo um bom trabalho. Se fosse pra eu pontuar uma coisa aqui que eu achei mais negativa, talvez seria o personagem do Nicole Williamson, que é o Padre Morning, né, ou Father Morning, que eu senti que ele é deslocado nesse filme. Dá pra ver claramente que ele é fruto de refilmagem.
né? Ele é fruto do estúdio. Ele funciona bem como instrumento narrativo pro clímax do filme, mas ele não é um personagem com tanta profundidade assim, né? A profundidade maior tá no personagem do Kinderman, que a todo momento questiona a própria realidade, né? O que ele tá vendo, será que o que ele tá vendo e ouvindo é real? Será que ele tá ficando maluco, né? Infelizmente a relação, né, a correlação do Kinderman com o Morning não é muito bem amarrada, né? Você sente que eles são dois personagens seguindo duas linhas narrativas totalmente diferentes que não estão se entrelaçando. Esse pra mim, infelizmente, é o único ponto negativo assim do filme que me chamou mais a atenção, tá? O trabalho dos atores tá bem, né? Todos interpretando muito bem. O Jason Miller aqui tá de certa forma assustador. Ele faz uma interpretação mais sinistra, a voz é mais grossa assim, né? Ele fala na escuridão, né? O próprio George C. Scott tá muito bem como Kinderman, né? Ele faz um homem já cansado da vida, cansado de tudo, né? E meio que talvez entrando numa possível depressão, mas ele tá ali fazendo, né, o trabalho dele direitinho. Esse caso em específico mexe muito com ele, né? Por questões pessoais. Agora, uma participação que eu me surpreendi vendo era do Scott Wilson, né? Que é o Herschel do The Walking Dead. E aqui ele faz um médico, né? O Dr. Temple. Ele parece ser um médico-chefe ali, né? De uma ala do hospital psiquiátrico. E ele parece ser bem inseguro das coisas. Ele parece que sabe de alguma coisa que ele quer contar pro Kinderman, mas ele também não sabe se ele acredita muito nas coisas que estão acontecendo. É uma participação legal dele. E confesso que foi meio nostálgico ver ele ali, né? É como rever um velho amigo, né? Pra quem assistiu The Walking Dead e rever ele assim novo, foi uma surpresa pra mim, uma grata surpresa, né? Eu acho que a cena de exorcismo no final do filme também funciona, ela é visualmente interessante, ela é visualmente bonita também, né? Tem um impacto legal na história também. Eu acredito que a forma como ela foi resolvida na trama é até inesperada, porque você tava achando que ia ser do método tradicional de exorcismo, mas acaba sendo diferente. E eu gostei disso, porque foi algo que realmente me pegou de surpresa de uma maneira positiva. No geral, esse filme ele me entreteu, porque eu tava esperando uma coisa bem ruim, mas eu acabei sendo surpreendido de uma maneira positiva. Eu via muita gente falando que as sequências do Exorcista são ruins, mas também via uma parcela de fãs mais cult falando, não, o 3 vale a pena, porque é o William Peter Blatty que dirige ele. Então eu gostei muito dele, né? Eu acho que tem essas inconsistências. Por exemplo, eu acho que o que se perde muito ao longo da narrativa é a discussão, né, sobre por que Deus permite o mal no mundo, né? Por que existe tanta maldade e Deus, né, não faz nada, segundo a opinião do Kinderman. Fica meio avulso essa questão, e eu acho que a trama do Father Morning não encaixa muito bem. Você vê que ela é fruto de refilmagem pura. Ela não atrapalha, mas ela também não agrega em nada, sabe? Poderia ter sido diferente, poderia ter sido amarrado de uma outra maneira. Agora vai vir a nova continuação, né? Que vai ignorar todos os outros fora o primeiro. Então só resta a gente aguardar para saber qual vai ser o futuro dessa franquia, certo? Dito tudo isso, eu diria que esse filme é uma nota 8 de 10, na minha opinião. Com as coisas que eu falei que eu acho que não funcionam muito bem, com algumas coisas que eu falei que se perdem ali, né? Mas e você, já assistiu o Exorcista 3 ou o corte do diretor? Quer me falar qual é o melhor? Eu ainda não vi o corte do diretor, que é o Legião. Possivelmente verei, mas eu gostei dessa versão que eu assisti, a Theatrical Cut. Comenta aí embaixo, né, o que você acha do Exorcista 3. E eu posso trazer do primeiro Exorcista, né? Também tem duas versões, tem o Theatrical Cut e tem a versão do diretor, né, do William Friedkin. Como esse é o mês do Halloween, acho que é interessante trazer mais filmes de terror aqui pro canal, beleza? Se você ficou até aqui, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema. Um grande abraço para vocês.